Bom dia, galera. Bom dia, bom dia, bom dia. Esperar o povo chegar para a gente iniciar nossa EBD. Maria Eduarda Mesquita. Maria, é só você solicitar para participar. Isso. Boa. Bom dia, Bom dia, Maria. bom dia, bom Você dia. está com a sua imagem está congelando. Como assim? Está girando, está carregando, está pausando. Deve ser a internet, né? Não? Não Bom, pra sei. mim tá. Vamos ver, pessoal, se tá travando. Gente, a Maria está travando no vídeo de vocês. Acho que não, tá travando aí? Tá, pra mim tá. Mas não sei se é só pra mim. Ô mãe, você tá travando? Da minha mãe também, calma aí, eu vou sair e vou entrar de novo então. Tá, faz isso. Ah lá, Manu confirmou, Manu confirmou. A internet da Manu é muito rápida, né, mano? A da Duda tá travando. E ela é blogueira, hein? Ela é blogueira, ela é youtuber. Vamos ver agora. Bom dia, galera. Quem tá entrando aí? Vamos dar início à nossa escola Melhorou? bíblica hoje. Melhorou? Aê, melhorou. E... Quem é essa aí atrás de você, Maria? Quem é essa daí atrás? Sou eu. Ah, tá, nos teus 15 anos, que eu lembro Isso que mesmo. teve, teve várias danças lá. Ó, a Letícia já tá aqui. Essa internet velha aí que ela usa. Olha só, gente. Internet da avó dela, respeita a minha internet. Matheus falou que você tá roubando o Wi-Fi do vizinho. Não, na minha casa tem Wi-Fi. É... Boa, gostei, Duda. É... O Wesley tá brincando aqui, Manu tá rindo, enfim. Gente, bom dia a todos. A gente vai estar dando início à nossa aula hoje, que é em boca fechada não entra mosquito. Eu já vou estar saindo. A Duda foi até surpresa, não tinha nem falado nada com ela. Ela vai estar dando a aula hoje, eu vou estar saindo já, me retirando. Eu só vou orar para estar dando início, Duda, e depois tu assume aqui. Valeu. Não, tô brincando. Vou deixar A Duda, confiança. a Duda vai orar, vai fazer a oração inicial. Aí depois nosso líder, né, Duda? É o nosso líder, né? Nosso líder Diogo. Não, nosso mestrão, o líder dos jovens, ele vai entrar em Ah, cena. Matheus. Tem que prestar reverência. Então, ora aí, Duda, para a gente iniciar. E lembrando desse dia especial, né? Que é o dia que a gente celebra a ressurreição de Jesus e que Deus possa aí falar ao nosso coração. Tá bom, oremos. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai, pelo seu sacrifício por nós naquela cruz. Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais um domingo que se inicia, Senhor. Deus, obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor fez e ainda há de fazer em nossas vidas, ó Pai. Senhor, toma esse estudo em tuas mãos, ó Deus, que venha entrar nos nossos corações e fazer morada a cada dia, ó Pai. Senhor, muito obrigada por ter entregado seu filho por nós e que nós possamos celebrar a cada dia e cantamos aleluia, pois o Cordeiro venceu. Muito obrigada por tudo, é isso que eu te peço e te agradeço, sem merecer em ti, mas pedindo perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quer falar alguma coisa, Maria? Quer mandar um abraço para Feliz alguém? Páscoa! Feliz Páscoa! Tchau, Comprou, uma, gente! comprou chocolate para mim, Maria? Não, né? Poxa, queria um Nem pra bombom. mim eu Juninho, comprei, Diogo, nem pra mim. vê se o Juninho comprou algum bombom e depois pede ele para me mandar, tá bom? Tá bom, tá bom. Tchau, gente! Obrigado. Valeu, fica com Deus. Tchau. Agora, nosso líder Matheus.
Solicita aí, Matheus, para eu te aceitar. Gente, bom dia a todos que estão aí entrando na live. A gente vai estar dando início ao estudo. Irmã Marluce, Manu Pitkovski, irmã Carla, Tayane, Lelete, Letícia Velasco, Márcia Costa, Marlon. Então vamos lá, Matheus. Vamos estar dando início. Olha, irmã Márcia, olha o meu chocolate. A irmã Márcia já comprou. É, Ai, Matheus, bom dia, mano. A irmã Márcia Costa já comprou a fábrica da Nestlé pra gente, tá? Já tô até mais feliz. E aí, mano, bom dia, tudo bem? bom dia, feliz Páscoa, pessoal. Jogo, Feliz. pessoal. E aí, como é que tá o ânimo pra essa lição? Já dá as considerações iniciais aí pra gente. Pô, já tô meio animado desde ontem, né? Você tá assistindo uma live aí que foi até 1 e pouco, aí já tô desde. Tá A fazendo a live, vigília já. quem viu a live do Fernandinho ontem foi muito boa mesmo. Começou um pouquinho depois de 10 horas e foi até mais de 1 hora da manhã e mais de É 100 1 e meia, mil mais ou menos. pessoas. 1 e meio, mais de 100 mil pessoas assistiram, quase 1 milhão de visualizações. Então, é bom também ter esse lado, né? A gente sabe que tem muita coisa errada acontecendo no meio, nesse meio aí, mas a gente fica feliz porque precisa ter. Tem que ter, porque a gente vê que o movimento contrário não tá fácil, não. É, Muita exatamente. gente assistindo, né, aquilo que não vem do Senhor. Então, vamos lá, a gente vai estar dando início. Hoje o nosso tema é Em Boca Fechada, Não Entra Mosca. Essa semana, eu não sei como foi para vocês, mas eu refleti muito sobre a questão da aula passada, né? Mente aberta versus cabeça dura. Eu fiquei com muito isso na minha mente, porque eu passei algumas situações que eu tive que ver. Tem que ceder, né? E aí eu pude estar praticando isso. E a grande verdade, gente, que o principal é esse, é prática. E hoje a gente vai falar sobre cuidado com falar, com as nossas palavras, porque isso é muito importante. Matheus, ora aí pra gente tá dando início. Beleza. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por mais essa rica oportunidade de estar falando contigo, ó Pai. Obrigado por nesse domingo, ó Pai, tão especial, quando nós lembramos, ó Pai, que tu ressuscitou, Senhor, que o Senhor está vivo, que o Senhor morreu e ressuscitou pelos nossos pecados, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, pela tua ressurreição. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade que estamos tendo, ó Pai, de estar estudando a tua palavra, Senhor. Fique com a vida, Pai, de cada um que já se encontra aqui, ó Pai. Que eu possa, Pai, já estar preparando os corações de cada um, ó Pai. Esteja também comigo, esteja com o Diogo, para que somente constará fazendo a lição, ó Pai. Para o Senhor falando através de nós, ó Pai. É a somente oração que nós fazemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, tivemos a Duda e o Matheus orando. Semana que vem vamos ver outra pessoa para estar também orando. Semana que vem vão ser três orações. E aí a gente vai aumentando. Quem sabe isso aqui vira só oração. Não, tô brincando. Palavra é palavra. Então vamos lá, gente. Vamos abrir as nossas Bíblias em Provérbios 10, versículo 19. Abre aí, Matheus, e lê pra gente. Provérbios 10, versículo 19, que é bem objetivo, é um versículo bem objetivo. Semana passada a gente viu o 9 e falamos sobre o convite, né? Que a gente recebe do banquete da sabedoria. A sabedoria fez um convite, né? E aí aqueles que desejassem aceitar o convite, iria para esse convite. E do lado inverso tinha a mulher loucura, que convida, e aí cabe a cada um aceitar ou não. E hoje a gente vai ver mais um texto de Provérbios, que é o tema desse período agora que a gente está estudando. Leia pra gente, Matheus. Vamos lá, Provérbios 10, 19. Diz assim: no muito falar, não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Amém. É isso aí. Aí já começo fazendo uma perguntinha aí para você, Matheus. Matheus, Manda aí. você se considera uma pessoa que fala muito ou fala pouco? Tu tá mais perto do quê? Do muito ou do pouco? Ah, difícil essa aí, hein? Eu acho que eu tô mais pro pouco. Tipo assim, eu não sou aquela pessoa que falo muito. Mas, Sim, se me dependendo, começando a falar, eu falo bastante. Mas eu não sou de tomar iniciativa de falar muito, entendeu? sim, sim.
Já Então, você, eu também. Eu sou uma pessoa que falo mais. Eu falo bastante. Mas eu tive até a melhoria, né? Porque acho que isso aí é um processo que a gente vai trabalhando e para poder melhorar. Essa semana não. Você falou que não fala muito, mas essa semana você me mandou dois áudios de 4 minutos. Mas enfim, vamos lá. Vamos para a introdução da revista aqui. A Duda falou que ele fala muito, verdade. O Matheus fala muito. Ele fala muito, Maria. O Wesley tá rindo. não, não, Wesley, mas na ele me edição não mandou conta. áudio, dois áudios. Não, Ele me mas na mandou edição dois áudios de 4 minutos. não, mas na Fala aí, lição mano. não conta. Ué, durante o estudo não conta, pô. Tô dando aula, tem que falar mesmo, pô. Ué, aí não conta. Tô falando Não, normalmente. você não É. no estúdio. Você me mandou áudio, dois áudios essa semana de 4 minutos. Mas eu não tenho nenhum problema com isso de ouvir áudio, né? Tem Não, se gente que for não uma gosta. tudo que você me mandou. Não, a única diferença é que eu te mandei um áudio de 4 minutos. Você me mandou 5 de 1 minuto. Dá no mesmo. Depois prova. Depois prova. Vamos lá, gente. A revista vai dizer na introdução sobre essa importância e mostrando o que acontece com a questão da palavra, como a palavra é muito importante. Vamos lá para a revista. Dizem que no Tibete, quando duas pessoas se cumprimentam, elas se curvam para diante, mostram as mãos e a língua, uma para a outra. É muito legal ver isso, porque a gente pode ver aqui no início falando uma situação que acontece no Tibete. Por que que as pessoas mostram a língua e mostram as mãos? Por quê? Lá, quando as pessoas mostram as mãos, é para ver se não tem nenhuma arma, nada para poder fazer algum tipo de mal. E a língua, eles mostram para simbolizar se a pessoa tem alguma coisa má, para expressar do seu interior. Olha que legal. A pessoa, se a moda pega aqui, da gente chegar num lugar, a pessoa mostrar a mão ou a pessoa mostrar a língua. Mas por quê? Isso é para mostrar como a palavra ela é importante. Hoje a gente está vivendo esse tempo que a gente fala tanto do coronavírus, e não só do coronavírus, mas de tantas outras doenças transmissíveis, né? A gente ouve por aí tantas doenças transmissíveis. Só que a gente não para dar atenção do poder que há nas nossas palavras, do poder que existe naquilo que a gente emite, daquilo que a gente fala. A palavra, ela contamina mais do que qualquer doença ou enfermidade que possa existir. Então, isso é só para a gente ter noção da gravidade que é essa questão da palavra. Mateus, como você acha que as pessoas tratam a importância do falar? Você acha que a nossa sociedade não liga para isso? Fala o que quer? Ou você acha que existe essa percepção? Igual a gente está tendo cuidado com o coronavírus, as pessoas têm um Uhum. cuidado no falar? Cara, acredito que não. Acredito que não, porque estamos vivendo o pior momento em relação a isso, que é o momento de que você não pode, ninguém pode me julgar, eu posso falar, a opinião é minha, a boca é minha, como a boca é minha, eu falo o que eu quiser. Estamos vivendo muito esse período. E as pessoas estão falando, não estão se preocupando, pensando realmente a gente falar, estão falando simplesmente. E nós vemos, desse exemplo do Tibete, né? Seja que, não sei se foi na revista que eu estava vendo e tal, que até reflete em relação a isso, que é, quando você geralmente vai no médico, a primeira coisa, geralmente, que ele faz, é o quê? Abre a boca, mostra a língua. Pode parecer uma coisa realmente interessante. A primeira coisa, para ver se você está com algo ou não, é isso. Primeiro mostra a língua e tal, quer dizer a sua língua, para ver se está tudo certo. Isso mostra o quê? Que, né, pegando essa analogia, né, é assim mesmo com a nossa vida. A gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente fala, porque o que a gente fala vamos colocar assim, é talvez até mais forte em alguns momentos, são em todos, do que o que a gente faz. Então, a palavra, da mesma forma que às vezes as pessoas ficam tão preocupadas com um soco, um tapa, mas a palavra é tão forte, ou talvez até mais do que isso. Estamos vivendo num período que as pessoas não têm se preocupado com isso. Eles não pensam duas vezes se vai ferir a pessoa, se não vai ferir. Elas falam e não conseguem parar e pensar no que elas estão falando. E até mesmo o mundo, a mídia, influencia isso. Essas frases que a gente tem aí, igual o Zagallo, Zagallo falou, vocês vão ter que Vocês me vão engolir, ter eu não que me lembro. engolir. Então vão ter que Zagallo. me engolir. Então, para também ver como é que a força da palavra, que ela percorre gerações. Uma frase que a pessoa fala, fica para sempre aí, até nos dias de hoje. É isso aí. É até curioso você falar isso da língua, né? Do poder da língua, e quando o médico detecta, eu hoje não ia dar essa aula, eu orei muito, gente, jejuei a semana toda, porque na verdade eu acho que quem tinha que dar essa aula é uma dentista que eu conheço,
porque ela entende de Ah, língua, ela consegue detectar, mas assim, o cachê dela é caro, eu não consegui, ela inclusive está até na live, não vou falar o nome dela não, mas ela poderia estar dando essa aula. Então, depois, vamos ver se no final ela não quer aparecer para falar sobre isso, de como a gente detecta as enfermidades pela língua, né? Enfim, então a gente vai partir para o primeiro tópico, então. A gente vê aqui que o Wesley falou que era melhor ligar, né? E fazer uma ligação, né, Wesley? Para falar, passou de 1 minuto, liga. Olha, o Wesley, gostei, Wesley, gostei. É, a Thay SP tá rindo aqui, A irmã Márcia falou falou verdade sobre o que a gente falou aqui no início, né? E Thiago, jogador cara, entrou. Então vamos lá. Hoje a gente nunca teve tanto mecanismo para emitir opinião, né? Hoje a gente tem vários mecanismos para emitir opinião para falar. E a gente pensa que falar é só o fato da gente verbalizar, né? Da gente soprar, falar e não. Hoje a gente consegue falar em diversos lugares. A gente consegue falar o pessoalmente, né? Que é o principal, no encontro pessoal, que está diminuindo cada dia mais. Com essa quarentena, aí o pessoal fala assim, ai, a quarentena está me impedindo de encontrar o meu próximo. Só que você já estava praticando a quarentena já tem uns anos, porque com o advento do celular, com o desenvolvimento dos smartphones, WhatsApp, a troca de palavras diminuiu muito. E o que começou a acontecer? As pessoas pararam de falar um com o outro, aí bota. Ao invés de chegar até um amigo e contar alguma coisa, não conta mais, aí bota no Stories. Então a gente tem hoje o WhatsApp, que as pessoas estão comunicando coisa. Agora todo mundo é blogueiro, todo mundo está fazendo live no Instagram, inclusive a gente. Não, eu tô brincando, a gente está falando a palavra, porque se fosse para falar da gente eu nem estava aqui. Mas a gente está vendo toda hora live, pessoas querendo emitir opiniões. A gente vê no Facebook texto atrás de texto, que as pessoas escrevem textão. A gente falou semana passada, né, Matheus, sobre convicções foi. fortes, que aí a pessoa sai emitindo opinião sem nem entender do que está falando. Então a gente nunca teve, né, na história, essa oportunidade de emitir opinião igual a gente está emitindo hoje. Então a palavra tem muito poder. E hoje esperamos, cremos em Deus, que esse aprendizado hoje possa mudar a nossa vida. Hoje pela manhã eu estava assistindo um pouquinho da live dos adultos e esse tema da preguiça é muito importante, porque a gente pensa que preguiça é aquela questão de, eu não faço atividade física, eu sou sedentário, vai muito além. A preguiça é a gente deixar de ser o que Deus fez para a gente ser. Eu não treino, eu não estudo, eu não me dedico, né? Você está na área de sistema de informação. Não estuda, não vai conseguir ser um grande entendedor desse tema, né, Matheus? Uhum. Cara, você falou em relação à live que estava tendo da Dani, e eu assisti um pouquinho também de uma parte. Na verdade, que eu não vi, eu estava ouvindo só. Ela falou uma coisa, cara, que eu fiquei refletindo realmente. Não sei se tem muito a ver com o tema, mas tipo assim, tem a ver com o que a gente está vivendo. Que ela falou bem assim, teve muita gente, por exemplo, no culto, teve um culto de domingo, teve muita gente que não foi ao culto, falou assim, não, tô com preguiça hoje, domingo que vem eu vou. Só que aconteceu. Não aconteceu domingo que vem. Pela primeira vez não teve domingo que vem. Não teve o seguinte, não teve o seguinte, estamos aí há um mês já praticamente sem um culto. Então, o que faz refletir aquilo ali? Tanto você, Diogo, quanto para qualquer um que está assistindo aqui. Já parou para pensar que talvez possa ser a última chance? A gente crê e tal, pensa que a gente pode voltar e tal, adorar o Senhor e tal no tempo, mas por acaso não voltar mais, por acaso acabar tudo. Você teve a oportunidade de realmente estar levando o seu melhor ali, porque acabou. Entendeu? Então, tipo assim, uma coisa realmente que a pessoa às vezes ficam colocando muito para não, depois, deixa para amanhã. Cara, às vezes amanhã pode não acontecer. A prova viva foi isso. Quando que você imaginou que poderia chegar a esse ponto de pelo um mês tem a igreja porque você não tem culto? Entendeu? Nunca pensei isso. A gente até poderia estar pensando nisso, mas uma situação bem mais futura. Não que ia acontecer uma enfermidade que ia produzir dessa maneira. E agora a gente está aqui impedido realmente por causa da nossa preguiça. Então, assim, por eu ter preguiça, eu não estudo, eu não busco, eu não vou na procura do conhecimento. Automaticamente a minha palavra é perigosa. Porque se eu não estou sentando para aprender,
eu não posso ficar me levantando para ensinar. E aí o problema hoje é esse, que a gente quer ensinar, a gente quer aconselhar nosso amigo, a gente quer ensinar as pessoas ao nosso redor, mas a gente não senta para aprender. Então vamos lá. O Wesley falou aqui, ninguém sabe o dia de amanhã, então faça hoje. É exatamente isso. E o nosso clamor ao Senhor, e para você que está assistindo, né, e para a nossa vida também, a começar por nós, que está aqui à frente, é para que Deus ajude a gente em relação ao falar, a melhorar a nossa fala a partir de hoje, que nos ajude. Então vamos lá. A gente vai falar de 3 tópicos. O poder que tem na palavra, o limite da palavra e o último, o bom uso das palavras. Então vamos ao primeiro. Qual é o poder da palavra? A palavra tem poder extraordinário. Veja, por exemplo, Gênesis 1. Deus vai falando e o universo vai sendo formado. Por várias vezes aparece a expressão disse Deus. Mateus, o quanto que o poder de Deus te impressiona na criação? A gente vê ali no início quando Deus fala assim, disse Deus e houve, né? Aconteceram todas as coisas. Como você enxerga esse poder da palavra de Deus? Cara, eu acho que não tem como a gente... Como descrever uma coisa dessa? Entendeu? Igual essa situação aqui. Deus criando o universo. Você que está aí, você, Diogo, você que está aí nos assistindo, consegue imaginar como é que deve ser isso? Tipo, o máximo que a gente pode conseguir chegar próximo é de imaginar como no desenho do Aladdin. Ele fala, deseja, pum, acontece. Mas imagina o mundo todo. Tem vai só falando assim, ó, tá, que haja luz. Do nada criou luz. Não, que haja terra. Do nada criou a terra. Do nada. Você não consegue imaginar como é que é uma coisa assim? É uma coisa tremenda. Então, assim, e nós vemos, eu só o Senhor falando e tal, as coisas acontecendo. Então a gente vê que a palavra tem muito poder. Entendeu? O Senhor nos dá um exemplo. Acho que de tudo a gente pode pegar os exemplos e tal. E esse é um exemplo de quê? Que a palavra tem muito poder. Do mesmo jeito que a palavra constrói coisas, ela também pode destruir coisas. Então, realmente, a questão do poder da palavra. E a palavra do Senhor, principalmente, o poder também que ela tem. Não só o grande poder que ela tem para poder estar mudando vidas, para poder estar restaurando vidas. Então, muitas pessoas às vezes não acreditam nisso, mas essa palavra aqui, ela é verdadeira. Ela pode curar, ela pode trazer libertação, ela pode realmente estar dando um renovo para a pessoa. Por quê? Porque ela tem poder, essa palavra. É isso aí. Então a gente, para começar, o poder da palavra, o fator gerador desse poder da palavra é o nosso Deus. A criação foi de poder da palavra. O que a gente vê quando foge a questão do poder da palavra é quando chega a nós, que ali a gente vê um trato especial de Deus, né? Os 3 primeiros capítulos de Gênesis deixa bem claro o processo da criação e nesses dias como Deus vem com haja. O haja de Deus é incrível, que ele fez do caos, ele gerou do caos a vida, a existência ali. Ele gera o cosmos, ele gera a vida, ele gera todo esse processo. Então a gente vê que no soprar de Deus ali é algo incrível. Então a palavra já tem poder em Deus. O pastor Elias fala aqui, somos como neblina passageira. Dizer que o amanhã pertence a mim é arrogância. A carta de Tiago 4 fala sobre isso, né? Capítulo 4. Então é muito importante realmente a gente conseguir perceber, olha só a diferença nossa para Deus. Já começa aí. Então, o que a gente emite precisa passar pelo que Deus está falando, pelo que Deus nos instrui. Por isso a importância da gente viver o que a gente fala diante de Deus. Então, qual é o poder da palavra? A palavra ela tem 2 situações que mexem com a gente, que nos ensinam. A sua força e a sua propagação. Mateus, qual é o aparelho lá da academia para você? Lógico, isso é particular. Que é o mais difícil, assim, o mais pesado ou o mais complicado de exercitar? Tem algum... Ou você não tem, porque né, você é o cara brabo, mas qual é o aparelho que você olha e acha que tem maior força, assim? Olha, vou falar um que muitos, provavelmente quem já frequentou a academia e tal, principalmente os homens assim conhecem, que é o supino. Supino, que é aquela barra que você deita, pega aquela barra e você levanta, coloca a carga e levanta. Aquilo ali é muito complicado. Pode parecer que não, mas é muito complicado. Por quê? Só aquela barra já pesa quase 10 quilos. Aí você ainda coloca os pesos. E aquilo ali é interessante porque ou você faz aquilo ali com a ajuda de alguém,
Ou você faz sozinho, mas você tem que ter noção. Por quê? Porque ali, se você, vou colocar assim, você chegou a tal, você falhou. Não consegue mais levantar. Já chega na metade do caminho, você não aguentou mais. Aquilo ali vai bater no seu peito e vai ficar preso naquilo ali. Entendeu? Então, até nisso, você tem que ter o Sim. quê? Tem que ter a noção de que, não, até onde eu aguento. Eu não posso ir além do que eu consigo. Se eu for, de repente, além do que eu posso me machucar. Eu não tenho Ou aquela coisa que seja, é aí onde eu queria. Olha, o pastor Elias falou que o aparelho mais difícil é ir na academia. Concordo, concordo. Mas o ponto que eu queria chegar é exatamente isso. O que que o mau uso desse equipamento, desse aparelho, pode acarretar? Então, certamente, se você utilizar da maneira errada, se você não seguir algum conselho, você vai produzir lesão. Vai ter Com lesão certeza. e sabe lá qual é o tipo de lesão. É exatamente isso em relação à palavra. É, a palavra tem uma força enorme. Só que a gente não dá atenção para isso, mas tem, é nítido que tem. Já começa em Deus. E a palavra, já no início aqui, a gente começa com a leitura de Provérbios e vai deixar bem claro que no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Ou seja, quem muito fala, provavelmente vai falar alguma coisa fora da casinha. Vai transgredir, vai pecar, porque está falando muito e não tem domínio daquilo ali. Mas o que modera o lábio é prudente, é responsável, aquele que fala o que é necessário, né? Ele vai falar daquilo que ele tem domínio. Igual hoje. Hoje a gente está falando sobre a questão da importância da palavra. Eu, particularmente, creio que você também, a gente se preparou para estar aqui. Com Mas se certeza. chegar hoje aqui, Diogo, vamos falar sobre a questão da impressão gráfica. Vamos falar aqui sobre produção de chinelo, né? Eu estou homenageando o nosso irmão Wesley Alexandre, que domina toda essa parte. Vamos lá, gente. Bom dia a todos, então. Esse processo de fazer qualquer trabalho assim artesanal, ou que for de chinelo, ou se for fazer algo gráfico, gente, eu vou passar vergonha aqui. E imagine se eu fosse convencer as pessoas disso. Eu não tenho domínio sobre o tema. Então a gente vê que a palavra ela tem muita força. Ela gera algo muito, muito grande. Aí então vamos lá. Sobre a força da palavra na revista vai dizer: no aspecto humano, não podemos deixar de perceber o grande poder que há por trás de nossas palavras. Quantos de nós lembramos de uma palavra dura dirigida a nós há vários anos? Percebe como ela tem poder? As palavras dão vida e podem matar. Mateus, abre aí a palavra em Mateus 8:8. Mateus capítulo 8, né? Versículo 8. Então a gente pode ver aqui, nessa parte, que muitas palavras devem ter marcado a tua história, não é verdade? De repente você está assistindo essa live aqui e está vindo de uma palavra dura. Essa noite você sentiu uma palavra dura, sentiu uma palavra que te entristeceu, você está triste até aqui nesse momento, ou que na verdade é algo que já mexe com a tua história. Lá atrás alguém falou assim, você é inútil, você não serve, você não presta, você não vai a lugar algum. Eu, quando era pequeno, tem uma história curiosa, né? Minha mãe fala dessa história. Que quando eu era pequeno, alguém falou assim, porque eu não conseguia falar pai e mãe. Eu tive uma dificuldade para falar pai e mãe. E olha como isso marcou, porque eu tô com 26 anos e isso está chegando até a mim hoje. E lá atrás falaram assim, o filho dessa mulher é muito burro. Ô menino burro. Esse aí não vai chegar a lugar algum. E minha mãe já estava num processo difícil, né? Quando eu era pequena, minha mãe passou muita dificuldade a nível da saúde emocional, ouviu isso. Então, isso foi muito pesado para ela. Muito forte. Então, olha como uma palavra lá atrás foi forte. Foi algo difícil e complicado. Graças a Deus que eu sou burro, mas pelo menos eu alcancei a palavra. A palavra me alcançou. Então, se a palavra me alcançou, louvado seja Deus que a sabedoria já está mais perto, né? Mas, assim, a gente pode ver que palavras lá de trás... Aí, lógico, minha mãe teve sabedoria para lidar e hoje nós estamos aqui. Mas imagine se ela não tivesse, e se ela realmente entrasse num desespero e falasse: eu vou fazer alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa, tirar minha vida, tirar a vida dessa criança. Então, assim, a palavra ela é muito poderosa e ela perpetua, ela marca muitos tempos. Então, Mateus, lê aí. Sim, fala aí. Antes de eu ler, um outro detalhe importante, cara, que a gente falando sobre o poder que a palavra tem, né? Muitas vezes uma palavra
uma palavra de maldição, vamos dizer assim, uma palavra ruim e tal, que você às vezes guarda aquilo ali. Agora, para todo mundo aqui estar refletindo, quantas palavras ruins você lembra? Alguém que falou alguma coisa para você e tal, que você lembra até hoje? Quase todo mundo tem alguma coisa assim, lembra disso. Mas em contrapartida, e quantas coisas boas também já te falaram, só que você acaba esquecendo? Entendeu? Por quê? O que eu quero dizer com isso? Muitas das vezes, quando alguém fala uma palavra de bênção, a gente esquece no mesmo dia. Mas se alguém falar uma palavra de maldição, a gente leva aquilo ali para a vida toda. Então eu quero dizer realmente o peso que é, que às vezes, o peso que é realmente uma palavra ruim. Aquilo a gente guarda para sempre. Mas às vezes uma palavra, às vezes a pessoa te falou uma palavra tão boa, uma coisa tão boa. Você até chorou com aquela palavra, aquela coisa boa que ela te falou. Mas depois, no dia seguinte, você nem lembra mais. Acaba caindo no esquecimento. E às vezes nós ficamos tristes por causa de uma palavra que foi falada há 10 anos. Mas uma palavra que foi falada para nós há uma semana atrás, a gente nem lembra mais, não faz mais questão. É isso aí. É verdade. Lê então pra gente aí, Mateus 8:8. Mateus 8:8. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado sarará. Olha aí. Mais uma vez, o poder da palavra do nosso Deus, né? Aquele centurião, necessitando da cura do seu criado, ele crê na palavra de Jesus. Tem uma passagem muito legal também, que é quando Pedro faz aquela pesca, né? Aí ele volta, não pescou nada, aí Jesus prega para a multidão e pede para que Pedro retorne ao mar. Aí Pedro vai falar, olha, sob a tua palavra eu vou lançar a rede. Ou seja, ele reconheceu que havia poder na palavra de Jesus. Então a palavra tem poder. A gente está vendo aqui a força da palavra. A gente viu, tanto com esse centurião como com Pedro, a demonstração que a força que tem palavras. Seja para motivar, seja para depreciar. A palavra tem uma força, é o natural dela. É como, por exemplo, o Hulk, né? Me vem à mente o Hulk. A palavra, a gente vai ver em Tiago falando sobre o poder da palavra, é como se fosse o Hulk mesmo, que precisa ser dominado. Se o Hulk não souber, o Hulk tem essa dificuldade, né? Ao longo de todo esse processo de conseguir dominar a sua força, a gente vê ele fazendo coisas assim incontroláveis. Mas imagine se ele conseguisse ser pleno, dominar das suas forças. Ele ia ser muito mais eficiente, né? Ele ia conseguir realizar o que tinha que ser realizado, mas a gente vê que não. Em vários momentos isso atrapalha o personagem do Hulk ali. Então a gente vê que a nossa palavra ela tem um poder imensurável. E Jesus nos ensina que não é o que entra que contamina. A gente está focado muito nessa questão do vírus e não sei o quê. Lógico, fisicamente é o que vai contaminar. Mas, na verdade, o que tem um poder muito maior de contaminar é o que sai de nós. Porque Jesus deixa bem claro, é o mal, é a imoralidade, é o que sai de nós. Por quê? A nossa natureza pecaminosa, quando a gente cai lá no Éden, produz isso. Nós somos escravos do pecado. E o que é que tira isso da gente? O que é que vai tirar essa palavra que não serve para nada e que gera todo esse dano, todo esse mal é gerado pelo mal que há em nós? É o poder de Jesus, o poder do Cristo ressurreto, que nos salva daqueles que são alcançados pela graça, pelo Espírito Santo de Deus e que tem essa transformação no falar. Então, a palavra tem força, ela produz isso que a gente falou aqui, tanto de Jesus quanto no que a gente fala. E segundo, do poder da palavra, é a sua propagação. A palavra, você falou uma frase famosa do Zagallo aí, né? A palavra que ele falou no final dos anos 90, quando o Brasil ganhou uma Copa América, ele fala: vocês vão ter que me engolir. E isso aí se espalhou de uma maneira geral, né? E isso alcança até nós hoje. A propagação da palavra é como se fosse realmente um eco. Eu não sei quem já teve essa experiência de chegar num ambiente propício ao eco, né? Sem objetos, sem nada, e falar, ou num lugar aberto, assim. Aí você fala e aquele é o ecoar. É muito legal. E a palavra é exatamente isso. Ela ecoa. Ela fica ela se perpetua. Ela fica presente. Vamos aqui, então, na revista diz assim: alguns cientistas dizem que as nossas palavras nunca deixam de existir. Elas ficam passeando pelo universo e daí perguntamos qual seria a razão disso. Mais à frente, aqui cito um texto. No dia do juízo, cada pessoa vai prestar contas de toda palavra inútil que falou, porque as suas palavras vão servir para julgar se você é inocente ou culpado. Mateus 12, 36
ao 37. E não terá jeito de você dizer que não falou aquelas palavras. Então, Mateus, fica claro aqui que o que a gente, mais um poder que a palavra tem é a sua força de gerar algo, como foi em Deus, ou ser humano, que destrói a vida do outro, como de propagar. Como ela vai lá na frente, quando a gente for julgado, né? Deus vai trazer essa questão à tona, né? Uhum. Realmente, cara, essa palavra aqui ela é muito forte. O texto aqui é muito forte porque faz você refletir. Você também que está assistindo aí juntamente com a gente, agora pare e analisa tudo que você tem falado. Será que tem edificado? Será que tem sido palavras ruins, palavras de maldição? Porque tudo aquilo que não é palavra boa é palavra de maldição. Então, é um 8 ou 80 com o Senhor, infelizmente. Não tem um meio termo, é sempre uma coisa ou outra. E a importância disso, do que eu estou falando isso, porque nesse texto que a gente acabou de ler de Mateus, diz que isso tudo que você falou já está grifado que lá na frente, lá no juízo, vai ser falado para você. Vai ser lembrado, mas você disse isso e isso para aquela pessoa. Mas tal dia você disse isso, isso e isso. Naquele tal dia você disse isso, isso e isso. Hoje, dia 12 de abril, você disse isso, isso, isso e isso. Então, uma coisa que a gente pode parar para refletir. E tudo isso que a gente está fazendo, a gente pode estar achando que vai morrer aqui. Eu falei isso, falei aquilo, vai morrer aqui. Não vai morrer aqui. Quando chegar lá na frente, quando você tiver até esquecido, o Senhor vai trazer tudo isso à tona. E aí? E essas palavras vão dizer que você realmente é inocente ou culpado, como a palavra está falando. É isso aí. É uma responsabilidade muito grande. E o pastor Elias falou aqui. Nossas palavras têm o poder de ferir, de machucar. Então, não é apenas dizer a verdade, mas dizer em amor, pois muitos usam a falta de educação para dizer que são sinceros. A gente vai falar mais à frente sobre esse tópico da moderação no falar. E mas aí isso que ele está falando mostra o poder, a força que a palavra tem, né? E a irmã Márcia fala, realmente, uma palavra que lança no futuro traz um estrago imenso. Só Jesus para curar seu interior. Então a gente vê nesses dois inícios aqui. Qual é o poder da palavra que a gente fala? É a sua força com embasamento bíblico. A força está naquilo que o centurião crê, que Pedro fala sobre a tua palavra, né? Eu vou crer, vou lançar a rede. Então a gente vê que ela tem a sua força e a propagação está aqui nesse texto que fala sobre o juízo. Que lá na frente, o que foi falado lá atrás e até fortalece o que a irmã Márcia fala, é do resultado que isso vai produzir lá na frente. Então a gente... Diogo, só para estar fechando aí um ponto aqui também, foi a questão de propagação da palavra. Falamos de aquele exemplo vocês vão ter que me engolir, damos esse exemplo. Um outro exemplo também que hoje em dia todo mundo está falando isso aí, que é o quê? Eles que lutem, eu que lute, fulano de tal que lute. Sim, é a nova frase do momento, que estou falando isso. Quem foi que falou isso pela primeira vez? Eu acho que eu mesmo não sei, entendeu? Eu mesmo não sei. Não sei se quem está aqui, quem aqui souber e tal, pode estar comentando aí. Realmente eu não sei. Só sei que o pessoal falou isso e tá aí, viralizou. Todo mundo está falando. Entendeu? E muitas das vezes a gente não para nem para refletir. Poxa, o que isso quer dizer? Será que isso é uma frase meio egoísta? Tipo, não, Diogo, você que lute. No sentido que, não, você que lute, eu não tô nem aí. É com você, eu não vou te ajudar em nada, você que lute. Entendeu? Então, assim, muitas das vezes, o poder que a propagação da palavra tem. Por quê? Às vezes alguém lá no Acre falou isso, não sei se foi alguém no Brasil ou não que inventou isso, alguém lá no Acre falou isso, e aí, está propagando até aqui em todos os cantos do Rio de Janeiro. Então, o poder que a palavra realmente tem, a de propagação da palavra, um exemplo. É verdade. Chega a lugares até inimagináveis. A gente tem, por exemplo, trava-línguas, a gente tem várias situações do cotidiano que, por exemplo, os bordões do Galvão Bueno, foi ele. Assim, as músicas que a gente vai falar mais à frente. Então a gente vê que o que a gente expressa ecoam, mas o que a gente tem expressado? E, para fechar a questão da propagação da palavra, Tiago, capítulo 3, do versículo 2 em diante, vai dizer assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ou seja, se eu cuido do meu falar, se eu não tropeço,
eu refreio, eu sou um perfeito varão, eu refreio todo o meu corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai também os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequenino leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Aí no versículo 6 vai dizer: ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chama toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chama pelo inferno. Então, esse texto, o capítulo 3 de Tiago, é muito interessante. Fica aqui o conselho para a gente poder estar lendo Tiago capítulo 3, né, posteriormente, ao longo da semana também, para fortalecer esse vínculo da importância da palavra. Esse texto, a gente está em Provérbios, porque está trazendo essa questão da sabedoria em tudo. A gente falou sobre preguiça, sobre namoro, sobre a mente e hoje sobre o falar. Mas esse trecho de Tiago, ele se correlaciona muito bem com isso. A Tayane, é Thay SP, né? Que eu não sei se é Tayane, Matheus, o nome dela. Não. Vamos ver aqui se dá para ver aqui. Tô perdido aqui, cara. Tayane, consegui ver aqui. Ela botou aqui: a palavra tem poder para abençoar, como para amaldiçoar. E a nossa boca fala o que o nosso coração está cheio. É isso aí, o que eu tenho me alimentado. Então, a gente pode ver exatamente isso. A gente vê que a palavra tem poder. Então, hoje, você não pode sair desse estudo com essa mentalidade: mas não é tão sério assim. Poxa, falar, é bom falar, não tem problema. Alguém falou alguma coisa para mim, eu xingo mesmo. Tô esquentando, não. Tem poder, tá nítido, que tem força e tem propagação. Vai longe. Cria histórias, desfaz histórias, então tem poder. E aqui tem uma frase bem legal. O que você faz, fala tão alto que não posso escutar o que você diz, que é o tópico 2, a limitação das palavras. As palavras, elas não substituem os atos. Lê pra gente aí, Matheus, Provérbios 14, 23. Provérbios 14, 23. A palavra, ela tem um limite. Qual é o limite dessa palavra? O que essa força toda e propagação tem de limite? Lê pra gente aí Provérbios 14, 23. 14, 23. Em todo o trabalho, aproveita, mas a palavra dos sábios só encaminha para a pobreza. Mas a palavra dos lábios só encaminha para a pobreza. É isso aí. Por que está falando do limite da palavra? Existe uma grande diferença do que a gente fala e do que a gente pratica. É primordial que a nossa fala venha condizer com aquilo que a gente pratica. Uma das coisas que mais mexeram com Jesus, que a gente pode ver ao longo dos evangelhos, é a hipocrisia dos fariseus, que eles atavam fardos pesados nas pessoas para que cumprissem a lei, para que fossem exemplares, para que fossem perfeitas, santarronas, mas eles mesmos não reproduziam o que falavam. Então, qual é o limite qual é essa medida da palavra? É controlar justamente aquilo que a gente vivencia, né? Fácil praticar. Matheus, é fácil praticar o que se fala? É fácil? Mas com certeza não, cara. Ainda mais em relação à palavra e tal, a gente mesmo. É fácil perdoar? É fácil perdoar? É fácil controlar os desejos carnais? É fácil? Com certeza não, cara. Nada disso é fácil. Você deu um exemplo de questão de falar, né? De viver aquilo que fala. Cara, ainda mais pra gente que, vamos colocar assim, que dá... Pra quem leva uma palavra, pra quem dá um estudo, igual como a gente tá fazendo, cara, às vezes as pessoas podem nem imaginar o quanto que isso tipo assim, como a palavra dói, assim, bate. Por quê? Porque gera uma necessidade ainda maior de você realmente viver aquilo no qual você fala. Entendeu? É muito importante isso. Senão fica igual o famoso fala o que eu falo, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Isso, Quantos aqui já viram um exemplo de um fumante que fala para você não fumar? Entendeu? Chega a ser uma coisa... Ou um outro exemplo também que eu vejo bastante,
pais. São pais que têm uma boca suja, que costumam falar palavrão, tudo mais. E a criança pequena, a criança faz o quê? Começa a repetir aquilo. Aí os pais batem na criança, colocam pimenta, porque a criança falou palavrão. Mas os pais ficam o tempo todo dentro de casa e estão falando. Mas não querem que a criança reproduza aquilo. Então chega a ser uma coisa meio hipócrita. E com a palavra do Senhor também não é diferente, não. Também não é diferente. Da gente, de repente, exortar, falar alguma coisa, sendo que a gente faz totalmente o contrário daquilo que a gente está falando. É isso aí. Então é muito importante que o que eu falo resulte em prática. É basicamente assim, se eu sento para aprender, eu tenho que praticar, né? Eu faço uma graduação. Eu fiz um curso técnico, fiz um curso, seja o que for. Mas se eu não praticar aquela teoria que eu aprendi, eu vou ficar com muita dificuldade e vou esquecer aquela matéria. Então, hoje, o nosso desejo é que a gente falou sobre preguiça há alguns dias atrás. Ah, a gente vai ser perfeito? Não, mas é tipo olhar para melhorar alguma coisa ou outra e tentar ajustar algumas coisas, assim. Por exemplo, eu tinha uma dificuldade enorme com leitura. Com leitura eu tinha muita dificuldade, tinha preguiça de ler. E até a Dani, por exemplo, e a Lu me cobravam muito sobre isso. Diogo, lê mais. Não é que eu não lia, eu lia, mas lê mais. Porque dentro do propósito que Deus tem para a tua vida, a leitura é importante. Então, passei a fazer mais isso. Hoje tenho feito muito mais leitura. Ainda falta muito, mas já dei alguns passos. Então, você começa a olhar para você e ver o que eu preciso mudar na minha prática para condizer com o meu discurso. A gente falou sobre a mente aberta na semana passada. Então, a gente precisa ter mente aberta para ver o que a gente tem humildade para melhorar. Então, a gente vê aqui nesse segundo passo que a palavra ela tem esse limite, que é um controle. Eu preciso viver de acordo com aquilo que eu falo. E eu preciso falar de acordo com o que eu vivo também. Por exemplo, eu estou vivendo uma vida, eu tenho que controlar para não falar. Digamos que assim, tem um momento que a gente precisa ajudar o outro. Mas como é que eu vou ajudar o outro se eu ainda não aprendi sobre aquilo? Então é melhor ficar calado. Esperar o momento certo. É igual quando você está diante de pessoas sábias. A pessoa tem maior conhecimento. A gente fica em silêncio, cara. Deixa a pessoa falar. Tem alguma dúvida? Traz a dúvida. Agora, você querer ensinar aquela pessoa, aí não adianta. A pessoa vai passar vergonha porque não tem esse conhecimento. E o último tópico é o bom uso das palavras. Como que a gente tem que fazer o bom uso da palavra? Como eu falo, Diogo? Vocês falaram aí do poder da palavra, do limite que ela tem. Agora, eu quero usar a palavra. Eu preciso falar. Precisamos falar. A gente precisa clamar, a gente precisa expor as nossas opiniões, a gente precisa anunciar Jesus, a gente precisa demonstrar conhecimento para as pessoas, para ajudá-las nas profissões, enfim, tudo na vida. Como eu faço esse uso? E aí aqui nós vamos ver como eu posso usar. Eu preciso falar com honestidade, eu preciso falar com moderação, eu preciso pensar antes de falar, eu preciso falar com temperança, eu preciso falar com espiritualidade e eu preciso falar com amor. Então vamos ver alguma mensagem aqui? A irmã Carla botou. Pelo poder da palavra de Jesus, acalmou uma tempestade e vários outros milagres. Mas, infelizmente, vemos cristãos entrando em tempestades por proferirem palavras erradas e sem pensar. Tudo que Jesus falava era muito pensado, né, Mateus? A gente vê que Jesus tinha palavras perfeitas, né? E muitas das vezes, por a gente não dar crédito à palavra, a gente entra em tempestade, como a irmã Carla falou. Então, para a gente poder tomar cuidado com o que a gente fala, os votos que a gente faz, a gente vai ver agora como usar essas palavras. Primeiro, fale com honestidade. Lê para a gente aí, Mateus, Provérbios 24, 26. Fale com honestidade. Provérbios 24, 26. 26. Olha aqui, ó. Isso aqui é uma coisa boa, ó, bonito, né? A gente precisa ter sempre. Provérbio 24, 26. Vamos lá. Beija com os lábios o que responde com palavras retas. Beija com lábios o que responde com palavras retas. Então é importante ter palavras retas. A primeira coisa é aquela palavra firme, honesta. E não é fácil ser honesto hoje em dia, né? A gente enfrenta alguns tipos de oposições, né, Mateus?
no mundo hoje, gente, faz gato. Tá todo mundo fazendo gato de energia. Para com esse negócio de pagar R$ 500, R$ 400, R$ 300 numa conta de luz. Tá passando vergonha. Então, o mundo a todo momento pressiona, né? Para com isso. Tá todo mundo encontrando facilidade. Para que tu paga isso? Baixa isso, baixa aquilo. Para que ter Netflix? Para que sei lá, a gente às vezes se pega fazendo essas coisas de maneira geral. E é difícil a gente, como cristão, se manter ali honesto, mas precisamos, a gente tem que ser honesto. É o que Deus nos convida a ser, né, Matheus? Sim. Cara, aqui na revista mesmo, fala uma frase aqui, ó, que diz assim: chegará o dia em que o homem terá vergonha de ser honesto. O que isso quer dizer? Quer dizer que, acredito que já chegou esse tempo, que é hoje, em que as pessoas têm até vergonha de ser honesto, porque ser honesto virou a virtude. Inverteram as coisas. Então, hoje em dia, a pessoa que é desonesta, a pessoa que dá um jeitinho brasileiro, é o grande, é o bambambam bam, bam e tal. Eu já até dei esse exemplo uma vez, né, do BRT, da plataforma do BRT, de que, falando do meio cristão e tal, até mesmo para alguns também que estão vendo live já ouviu dando esse exemplo. Uma vez eu estava indo trabalhar, aí tem a estação aqui que tinha perto é 35 que é ali, o DP ali, dos adultos, Diogo? É 35, né? Então, ali perto tem a estação do BRT. Toda quebrada e tal. Eu acho que eu era um dos únicos que dava a volta para poder passar o cartão. Eu era um dos únicos. Até que a vez eu fiz isso, normalmente, tá? Passei. Foi ele fiquei sentado do lado de fora, assim, naquela parada para colocar a mão ali e tal, prato. Encostado ali, eu tenho que fazer isso. E aí, do nada, veio um rapaz não, pode ser um adulto normal, todo de terno, tal, com Bíblia na mão, pulou a plataforma e ainda falou: paz do Senhor. Na mesma hora, veio aquela vontade de, entendeu? Só que eu só me segurei. Eu falei: Senhor, pelo amor de Deus, tenha misericórdia, porque senão eu vou. Aí eu só fiquei quieto, não respondi nada, só fiquei quieto. Mas eu por dentro fiquei pensando: olha só, né, que algumas pessoas fazem assim e acham isso normal, acham normal. Então, realmente, a desonestidade virou uma coisa normal, até mesmo, infelizmente, até mesmo dentro do meio cristão. É isso aí. E a gente vê que a desonestidade está presente de forma massiva ao nosso redor. E aí é o que você falou, e é difícil ser honesto, muitas das vezes até na própria igreja. Que as pessoas agora até dentro da própria igreja estão nessa história de, não tem nada a ver não, cara. A gente vai falar aqui sobre outra parte aqui, Nada a ver, não tem nada a ver. mais à frente, mas não tem nada a ver, não tem nada a ver. Então a gente precisa ser honesto no falar. Ser sincero, ser honesto. E ser honesto também em reconhecer as nossas fraquezas. A gente precisa tomar muito cuidado com esse cristianismo. Não, eu sou, não, honesto, seja honesto. Eu não estou conseguindo. Semana passada a gente falou sobre ser cabeça dura. Diogo, eu não estou conseguindo, cara. Eu estou com dificuldade nisso, naquilo. Diogo, estou com dificuldade nisso, naquilo. Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade. Então a gente precisa ser sincero, falar com honestidade. Então, a palavra honesta é a palavra é a palavra reta que a gente lê em Provérbios. É a palavra reta, é a palavra que não tem mentiras para ficar se maquiando. Não. Ela é honesta em toda a sua essência. A segunda, falar com moderação, que é o que o pastor Elias falou, o controle do que a gente deve falar. A palavra moderação nos dá a ideia de quanto menos falar, menos riscos de tropeçar. Você já notou que nós temos 2 ouvidos e uma boca? Pela lógica, devemos ouvir o dobro do que falamos. Aí Provérbios 17, 28, que vai ser essa referência. Até o estulto, quando se cala, é tido por sábio. Então a gente precisa ter moderação na questão do falar. É esse controle da quantidade que foi falado lá no início, né? A gente escuta muito no mundo, né? Não tem aquele papinho, só que é hipócrita. E não é honesto, como a gente falou que é. Beba com moderação. A gente vê os comerciais toda hora falando isso. Beba com moderação. Sendo que o grande desejo das empresas de cerveja é que o povo beba mesmo. Porque quanto mais beber, mais vai vender, né? E toda hora isso é pregoado. Mas vem com essa historinha. Beba com moderação, porque vai dirigir. Cuidado para não bater. Mas a gente vê que é hipócrita. É um discurso hipócrita. Mas aqui não. Aqui a proposta é muito real. É que a gente tem que ter essa moderação, a gente tem que ter muito controle na hora do que a gente vai emitir de opinião, para a gente não falar, né, Matheus? Coisas que não agradam, né? Então, o que você vê nessa questão da moderação?
Que é uma coisa realmente muito importante, cara, que a gente vê que as pessoas hoje não têm muito, não têm tido muita moderação. Foi o que você falou, de você saber o que, saber se controlar, vamos colocar assim. Se eu não sou, demos um exemplo aqui, então, do nosso amigo Wesley e tal, Alexander, que é o cara da gráfica e tal, dando um exemplo. O cara da gráfica e tal, o cara entende de tudo aquilo ali. E eu quero tentar dar uma de bonzão e tentar falar mais do que o cara e sei mais do que o cara em relação a isso. Sendo que eu não sei. Sendo que eu não sei. Então, se o cara, ele de repente falou, não, é assim, 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 assim. Aí o cara debateu, não, mas eu não acho que seja assim, 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 cara. Eu acho que é assim, assim, assim. Eu não tenho autoridade nenhuma sobre o assunto, eu não sei. Eu não sei, mas muitas das vezes eu quero ter. Quero falar, não sou humilde de reconhecer que, não, sobre esse assunto realmente ele sabe mais do que eu. Ele estudou mais do que eu, ele sabe mais do que eu. E esse só que até o estulto quer dizer insensato, né? O insensato é aquele que não tem muito discernimento. Quando até essa pessoa, vamos dizer assim, ignorante está dizendo no sentido não de arrogância, ignorante no sentido de não saber algo. Então, resumindo, até o ignorante, quando se cala, é tido por sábio. Então, até a pessoa que não sabe alguma coisa, até a pessoa, muitas das vezes, um ignorante desse espectro, quando se cala, ele é tido por sábio. Por quê? Porque se calar também é um sinal de sabedoria. Você saber se calar em algum momento, quando você vê que está uma discussão, as pessoas estão se alterando, se alterando. Se você se alterar também naquilo ali, vai ficar assim, sempre vai querer falar mais alto que o outro. Então, é todo momento que você, tá bom, calma, deixa a pessoa falar, entendeu? E depois você precisava falar, você fala. Entendeu? Então, É igual aquele colega de turma, né? Aquele colega de turma na faculdade, que ele sempre quer falar. O professor falou assim, gente, a gente vai subir para cima. Aí ele vai e fala, professor, porque o senhor falou que tem que subir para cima. Além de ser redundante, né? Ele quer falar o que todo mundo já entendeu. Todo mundo já fala. Tá claro que o professor falou, tá até redundante, mas ele quer manter a redundância para mostrar presença. Então, cara, a moderação ela é essencial, a gente tem que saber essa questão de moderar para não passar dos limites, né? As pessoas querem. Agora, também tem um lado. Não pode haver omissão. Não pode ter. A pessoa não pode se esconder. Se a pessoa tem que falar, ela tem que falar também. Tem esse outro lado. Mas a gente está falando, o moderar é saber controlar a hora que tem que falar e não falar. Quando você se cala, em algumas situações, você está sendo conivente com o que está acontecendo. Se eu estou vendo um pecado. A gente falou no retiro sobre o pecado da igreja de Corinto, né? Que foi quando estava tendo uma fornicação naquela igreja. E Paulo, ele já não. Aí ele foi, usou a palavra, mandou uma carta para eles. Aí, gente, que é isso? E já o pessoal de Corinto não estava ligando para aquele pecado. Eles estavam deixando o pecado correr solto. Então, moderar isso é falar no momento certo. Viu a necessidade? Falar. Porque se a gente não falar também, se a gente ficar em silêncio, a gente também está pecando. Então, a gente vê falar com honestidade e falar com moderação. O terceiro tópico fala, pense antes de falar. O exemplo para mim desse de pense antes de falar é Pedro. Né? Lembra quando Jesus fala que ele negaria durante o processo da crucificação, que Pedro o negaria 3 vezes. Não, aí Pedro fala, não, senhor, de modo algum vou te negar. Olha só, Pedro não botou a cabeça no lugar, não pensou, realmente. Ele vai ser levado para a crucificação. Se eu me expor, eu posso ser levado também para o madeiro. Não, Senhor, é provável que isso aconteça. Ele ia se entristecer, mas não, ele não pensou. Ele já foi no impulso. Não, de modo algum vou te negar. E o que aconteceu na prática? Negou. Então a gente vê, né, Matheus, que a gente precisa muito pensar. Gente, são 59 minutos e 15. Vão faltar só mais 3 exemplos. A live vai encerrar aqui. A gente entra numa nova e para finalizar o estudo, tá? Como a gente fez semana passada. Vamos esperar dar esse giro. E a gente volta, tá bom? Faltam 20, tá dando a contagem aqui. Então, a gente precisa pensar antes de falar. Esperar. Já tá contando os segundos aí já? Tá, aqui tá contando. 10, 9. Pastor Elias falou, lembre-se, até o que falamos e pensamos irá passar no telão no juízo final.
Nem adianta ser amigo do garoto do Data Show. Estamos finalizando. 40 minutos do segundo tempo. Tá acabando o jogo. Então a gente Tá vê aqui acabando. que. A gente vê, né, Então, Matheus, que a gente precisa. É muito legal ver essa questão do equilíbrio. Então a gente tem que ter sempre bom uso das coisas, né? Esperar o pessoal voltando aí. É, uhum. esse equilíbrio para tudo. De ser honesto, de ser moderado, de pensar E a antes de questão, falar, mano, né? questão realmente de pensar antes de falar, cara, é muito importante porque muitas das vezes a gente, no calor do momento, a gente, vamos colocar assim, a gente está conversando sobre alguma coisa, estamos querendo debater no bom sentido sobre alguma coisa. Aí você falou algo e tal, e eu na mesma hora já não gostei do que você falou e já saio debatendo e tal, falando até palavras duras para você. Aí depois, com o tempo, eu paro e aí quando eu consigo refletir, eu, caraca, mas realmente, tipo assim, e se o Diogo não estivesse falando nesse sentido, se ele realmente estivesse falando num outro sentido? Então, tipo assim, depois a gente refletiu e viu que talvez não era aquilo ali. Então, a questão é a gente às vezes agir por impulso. Porque às vezes alguém falou algo para você que você que entendeu de uma outra forma. E às vezes não foi aquilo que a pessoa quis dizer para você. Quantas vezes nós acabamos ficando chateados, amizades, convivência e tal, acabam sendo destruídas por quê? Por causa de mal entendido. Às vezes simplesmente você não entendeu o que aquela pessoa quis dizer, ou talvez aquela pessoa não conseguiu se expressar totalmente da forma que você pudesse entender bem. E acaba gerando esse mal-estar. Mas tudo é o quê? Você parar, refletir, pensar. E o falar por quê? Porque como nós falamos, o pastor Elias também falou aqui, né? Tudo que nós falamos vai ecoar e vai estar gravado lá. Tudo isso vai passar no telão lá no Data Show, lá no grande dia. Quem que vai estar nesse dia? Vai ser Lisandra, Duda, ou Silvano Júnior, ou Emanuele, ou João Pitkovski? Quem vai estar no Data Show? Vamos ver, né? Se de repente for, né, Eles alguém vão que ficar está na live, revezando. a gente pede a pessoa Eles vão para ficar tentar. revezando Não, tô lá. brincando. Ah, vai revezar? Eles vão Tá. revezar. Então é isso, a gente vê que o quarto tópico agora é fale com temperança. Abre aí, Matheus, Provérbios 15:1. Ó, a Lisandra falou que é ela. Ah, Lisandra. Então, Lisandra, depois eu tenho que te pedir aí pra editar uma parte lá. Ah, Deus tá vendo, não. Aí só aquela parte. Não, viu? Tá vendo? Ó, já pequei já. Ah, sim, misericórdia. Misericórdia. Pode ler? Provérbios 15:1. Lê. Pode ler? Pode. Ó, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Olha só, viu? Quem modera. Isso é a temperança é questão de igual temperar, achar o ponto certo do sal e tal. Tem essa semelhança esses dois. Mas aqui fala sobre a questão de temperar. Se eu for brando, tranquilo ali e tal, eu vou ter uma resposta boa. Agora, quando eu sou duro na palavra, eu vou despertar a ira, vou despertar alguma confusão. Teve um dia desses aí que minha mãe falou um negócio, eu acabei respondendo de uma forma mais branda, mais grave. E aí Uhum. não deu um resultado bom assim. Minha mãe ficou chateada, e depois eu fui pedir desculpas para ela pela maneira como eu falei. E você vê que os resultados de quando a gente fala de uma forma mais forte não são bons. Então é sempre importante, por isso assim, o silêncio tem muita importância. Aconteceu uma situação, a gente precisa ter esse controle para que a gente não possa machucar o outro, para que a gente não possa atingir o outro, Uhum. né? Essa palavra ela não volta, ela foi, depois lógico, aí tem a questão de ajustar, reajustar o que Sim. precisa ser reajustado. Então, temperar é muito importante. Esse texto de Provérbios vai nos ensinar exatamente. É, olha a intensidade de como você está falando. É mais ou menos isso, né? Matheus, tu gosta de comida mais salgada ou menos salgada? Cara, mais salgada. Mais salgada? Eu tenho o Wanderson, amigo nosso, lembra que
espalhava sal e tal para tudo quanto é canto, mas não é o ideal. Não é o ideal, né? A gente sabe que a questão é. Pô, comida sem sal não dá, não, cara. Não dá, Arroz sem não. sal, aquele arroz sem sal. Na hora da fome até como, mas como tipo assim, porque tem que comer, mas não saboreando. É muito complicado, cara. Você comer a comida que não tá assim. Vamos ver aqui, temos mensagem. Lisandra falou que é ela. Aí Duda falou só tem eu e Lisandra. Não, mas Duda, é o histórico. E olha só, É, Duda falou que ela vai passar no telão o Diogo assaltando a geladeira de madrugada. Rapaz, então vai ter muito vídeo. Então vamos lá. E o penúltimo, fale com espiritualidade. Uma pergunta que eu faço para você: Cristo está no seu falar? Cristo está presente no seu falar? A gente está vivendo uma fase que tem, já está até passando, que houve um período de discussão se o cristão poderia ouvir música secular ou não. Não, a música é uma arte, de fato, é uma arte. Não, não haveria problema da gente ouvir uma canção, né, que fala sobre amor e tal. Só que a nossa sociedade não está falando de música sobre amor. Hoje eu fiz um balanço ontem à noite sobre as 5 músicas mais ouvidas do Spotify. Aqui, a top 50 Brasil. As 5 mais ouvidas, as 5 primeiras mais ouvidas, eu falei, então tá bom, já que é a questão da palavra, o que eu tô cantando, né? Que é a questão, eu tô cantando coisas espirituais ou não tô? As 5 primeiras músicas que estão são as seguintes. Primeiro, é uma do Gustavo Lima, Cunho Sexual. A música fala muito sobre a questão da sexualidade. Opa, calma aí. Então, olha o que eu tô expressando. A segunda, Luísa Sonza. Eu não sei se é Sonsa, não sei como é que é. A música, aí eu li a letra da música, é sobre ostentação e também tem o cunho sexual. A terceira música que o povo mais tem ouvido no Spotify cantado é Henrique e Juliano. Tem palavrão na música e fala sobre sofrimento. A quarta música, da Marília Mendonça, vai falar sobre questão de fim de relacionamento, como se a pessoa desistisse até de um casamento, de uma situação assim, fim de relacionamento. E a quinta música é da Anitta e MC Lan. Eu nem precisei olhar a letra dessa, nem precisava olhar que já sabia o que ia dar. Ou seja, olha só, aí a gente usa a desculpa que a gente ouve a música secular porque é cultural, é artístico. Ok, vai ouvir Beethoven. Beethoven talvez vai ter esse lado. Poxa, vai ouvir André Bocelli, vai ouvir Pavarotti, pega um internacional lá e vai ouvir. Tem no nacional também, mesmo não importa qual é o cunho político da pessoa, se é esquerda, direita, mas tem umas músicas muito bonitas que falam sobre amor. Mas se você usar como justificativa que você tem que cantar, não, eu tô cantando algo que é da arte, não é, porque aqui tá factual, ó. As 5 mais ouvidas são músicas que são o mal que está dentro de nós, que a gente falou que o que sai é o que contamina. E o pessoal tá cantando mesmo. A gente tá vendo essas lives aí, milhões de pessoas assistindo, 2 milhões, e tá cheio de cristão assistindo. Qual é o problema de assistir? Ok, nada de assistir. Agora, olha o que é cantado, então tem problema. Tem problema sim. Porque se não tivesse problema, então me mostra uma letra diferente, que não confronte Jesus, que não confronte a nossa espiritualidade. Jesus morreu na cruz por causa disso que está sendo proclamado, da vida que as pessoas estão levando. Então é desesperador o quadro atual nosso, muitas das vezes como cristão, de estar acompanhando isso e sendo conivente. Olha a palavra que a gente está expressando. Sobre traição, sobre cunho sexual, sobre sofrimento, com palavrão. Pô, não tem coisa mais clara que isso. Então a gente vê que aí em Mateus 12:34, a boca fala do que está cheio o coração. Eles têm cantado o que está cheio no coração. E a gente está propagando. Olha aí, olha como a força do que eles falam e propagação, que é o primeiro tópico. A gente está cantando dessa força e está propagando. Porque eu vou lá e escuto a música, eu compartilho no meu status. Então a gente precisa muito, né, Matheus? Olhar para o que a gente tem visto e propagado. Sim, cara, essa semana foi acho que a semana das lives aí, né? Que teve, mas eu tava, não sei com quem que eu tava conversando, com um amigo meu e com o meu irmão também, em relação igual teve, acho que foi Marília Mendonça, né? Alguma coisa assim, né? Que teve. Sim, Marília Mendonça. Tá. Cara,
O que tinha de nego chorando, cara, por conta disso. Tipo assim, a pessoa tá trazendo sofrimento. Será que a pessoa não percebe isso? Tá levando sofrimento, a pessoa tá levando sofrimento. Às vezes sua vida já tá sofrida, você tá passando por vários problemas. Você ainda fica ouvindo isso chorando mais ainda. Entendeu? Então, tipo assim, olha só o que esse mundo ele quer fazer. Ele não quer, tá preocupado em te melhorar, não. Quer te afundar mais. Por quê? Aí pode reparar nos bares. As pessoas, quando estão bebendo, bebem o quê? Faz esquecer problema. Aí ficam ouvindo música mais deprimente ainda. Quando a pessoa tá mal, as pessoas vão e colocam música triste. Não faz sentido. Se você tá triste, por que você vai colocar uma música triste? Não faz sentido nenhum. Se você tá triste, faz o contrário. Coloca uma música alegre. Faz o quê? Pra você animar. Você tá meio mal, vai ver filme triste, aqueles filmes românticos tristes. Não, vê uma comédia. Coloca as branquelas, pô. Vai rir um pouco. Entendeu? Então é um exemplo do que você tem que fazer. E realmente tem sido o contrário. Temos visto que o mundo tem colocado o quê? Quer fazer você ficar cada vez mais para baixo. Quer fazer você ficar cada vez mais para baixo. E a boca fala realmente do que o coração está cheio. Nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que a gente realmente, o Diogo deu um bom exemplo, questão da música e tal, do que a gente assiste, do que a gente escuta. Porque o que a gente vai fazer e tal? Vai ser bom para o que está fazendo? Está sendo bom para a gente? Diogo, acho que deu um exemplo maior em relação às músicas aí e tal, que a gente fala muitas das vezes, música clássica. Não, mas é cultura, cultura. Cultura, gente. As culturas você pode ter muitas outras vezes. Deu o exemplo de Beethoven e tal. Ninguém nunca nem sabe o que é isso, mas fala que, exemplo, Anitta é clássico. Mas fala que Pablo Vittar é clássico. Mas nunca ouviu realmente os clássicos mesmo. Nunca ouviu realmente o que é a música clássica. E diz que isso é cultura. Então, É deixar claro também, Matheus, é deixar claro que também não é porque tá cantando música de cristão que também você tá propagando coisa boa. Tá cheio de letra errada por aí, mas a gente tá focando mais nesse... Não, isso que eu ia falar também, até no meio cristão, também tem músicas que não tem nada a ver com Deus. Nós vemos, às vezes, a gente conversando assim, eu e você já estava até começando sobre uma música, não vou nem começar aquela aqui não e tal, para não... Mas estava conversando sobre uma música, tipo assim, caramba, tipo, eu acho a música em si, a composição linda, mas a letra, tipo assim, vai totalmente contrário do que é, entendeu? Vai totalmente contrário do que é. Então, são todos os aspectos. Não é só a implicância nossa com músicas assim e tal, vamos colocar assim, mundanas, pode ser esse termo. Mas também porque dentro também do meio gospel também está cheio de músicas assim que não prestam, vamos dizer assim. Então a questão é você prestar atenção em tudo, analise. A palavra de Deus diz que examinar tudo e se retém o que é bom. Então, veja se aquilo ali está sendo bom. Analise, olha aquilo ali, aquilo está sendo bom para mim? Está me fazendo bem? Ou está me fazendo não ficar mal ainda? Aí eu já estou mal por uma situação. Eu vou falar e vejo filmes, escuto músicas que vão me deixar pior ainda. Só afunda a pessoa. Então, isso só está mostrando, gente. Tudo que a gente expressa é importante. E já para prestar atenção que muitas das vezes você canta sem estar prestando atenção no que está cantando. Quantas vezes você na igreja já louvou, ainda mais canções que são corriqueiras. Se o mar me submergir a tua mão. A pessoa tá assim. Ou seja, ela não tá vivendo a música. Ou então tá lá, então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu. Aí a pessoa tá, grandioso és tu. Então, ela não tá vivendo a música, ela não tá vivendo o que ela tá. Ela não tá expressando de verdade, então. Então, assim, fale com espiritualidade, expresse com espiritualidade, cuidado com o que fale, com o que está reproduzindo, com o que está ecoando, filtre as músicas que tem ouvido. Hoje, cada vez mais, as nossas playlists estão vazias de Cristo. Eu tenho visto muito isso, assim, que eu até entendo que tem muita coisa suja no meio gospel, não só da música, não, da pregação, tem muita coisa que não tem nada a ver, mas examina a letra. Pega a letra, vê se ela condiz com a palavra, aí sim, aí você escuta, né? E fale espiritualmente, e siga espiritualmente. E o último, para a gente encerrar, fale com amor. Como é bom ouvir uma palavra embasada em amor. Então a gente vê que Jesus é o exemplo claro desse amor. É de alguém que soube usar a palavra certa na hora certa, no momento certo. A gente precisa ser verdadeiro com o nosso irmão, a gente precisa ter essa questão da verdade,
mas sempre com amor. Eu não posso chegar para o meu irmão, afundá-lo, desestruturá-lo. A gente vê hoje muitas pessoas fazendo fofocas. Uma pessoa está cantando com dificuldade no louvor, a revista vai falar sobre isso. Aí acha que pode zombar, debochar, mas não, gente. A gente precisa ter o amor. Viu um irmão com dificuldade? Vai até ele, aborde, fale. Igual que a gente está nessa aula. Ontem eu pedi um feedback do pessoal lá no grupo. Gente, fale, tenta contribuir, ajudar na nossa limitação, né? Porque é o meio que a gente tem hoje para poder estar propagando, mas a gente precisa, em tudo que a gente vai falar com amor. Falar que vai abranger tudo isso. Ser honesto, ser moderado, de pensar antes de falar, de temperar o que vai falar, de ser espiritual. É falar com amor. A gente precisa levar o amor, dizer um eu te amo, dizer que ei, eu estou aqui, que a gente tem feito muito pouco até. E principalmente como igreja, de motivar os irmãos nesse tempo tão difícil, que esse tempo que a gente está vivendo hoje é muito difícil, é um tempo triste, assim, porque a gente para analisar, né, Matheus? A gente não pode ir num shopping, a gente está impossibilitado de um monte de coisas, né? Então, a gente precisa ter muito essa questão de falar com amor, né, Matheus? E como é que você vê essa parte para a gente poder estar finalizando? Aqui no final diz bem assim: antes da palavra sair da sua boca, deixa passar por seu coração para dar uma aquecida. Então, o que isso quer dizer? Não está dizendo literalmente, deixa a palavra vir aqui, depois voltar, tal, aquilo, voltar. Não é literalmente, quer dizer o quê? Antes da palavra sair, deixa ela passar pelo Espírito Santo, pergunta para o Espírito Santo, entendeu? Deixa o Espírito Santo falar por você. Deixa ele que vai aquecer aquelas suas palavras. Para que não venha sair uma palavra torta. O que é a palavra torta? Palavra que não edifica, palavra que é palavra de maldição. Ainda pegando um pouco, puxando um pouquinho na questão que nós vimos da espiritualidade, e isso integral com os dois, falar com amor e falar com espiritualidade, que a boca fala, o coração está cheio. A gente tem que tomar também muito cuidado, que eu até esqueci de comentar, com chamar os palavrões, que são coisas que não edificam nem um pouco, não edificam, são palavras tortas. E a nossa boca fala que o nosso coração está cheio. E se nós acabamos tendo um hábito de falar muitas palavras assim, a palavra mesmo nos diz que se nós fazemos isso, é porque o nosso coração está cheio disso. Então, nosso coração está cheio dessas coisas. Então, nós temos o quê? Que alimentar o nosso coração de coisas boas. E no momento que nós tivermos coisas boas, automaticamente também vai sair coisas boas. Se eu estiver sempre alimentando da palavra, alimentando do Espírito, em comunhão com o Senhor, automaticamente quando abrir a boca também vai sair coisas assim. Então, foi como eu falei, existe o exemplo de se você ficar muito tempo, faz aqui, e carioca, você vai lá, por exemplo, nós ficamos com o Juan no retiro do ano retrasado. Eu não sei quando você, sei que eu cheguei em casa ainda falando um R meio de espanhol ainda, sim, puxando aquele R assim. Pra quem não sabe, nós fomos pro retiro que tinha um colombiano, tornou amigo nosso e tal, o Juan. E ele falava quase 90% em espanhol. Aquele espanhol argentino mesmo e tal, aquele puxado bem com R e tal. E acabamos, eu e o Diogo tentando conversar com ele e tal, a gente ficou ficando falando algumas coisas meio parecidas com ele. Aquele sotaque dele. E a palavra nada mais é do que isso. E quando a gente foi ver, a gente acabou falando já igual a ele depois, entendeu? Falando o mesmo sotaque que ele. O que isso quer dizer? Que se você tem bastante intimidade com o Senhor, se você tem tido uma vida realmente junto com o Senhor, automaticamente você vai ficar parecido com ele, vai falar igual a ele, você vai ter atitudes igual a ele. Você acaba refletindo aquilo que você mais fica próximo. Se você ficar próximo de coisas ruins, você automaticamente vai refletir coisas ruins. Se você ficar próximo de coisas boas, coisas que edificam, automaticamente você também vai edificar. Assim é a palavra com amor. Se você realmente está junto com o Senhor, está orando, fazendo a sua parte, jejuando, tendo intimidade com o Senhor, automaticamente suas palavras vão ser palavras com temperança, palavras que você vai pensar antes de falar, e o Espírito vai falar através de você. Tiago fala, a Bíblia não fala diretamente sobre palavrão e outras coisas. A Bíblia vai falar sobre palavras torpes, né? Exatamente. Posso pegar um texto isolado para fazer? Como é que é? Posso Diogo, a pegar um palavra texto? não fala diretamente sobre palavrão
e outras coisas. Posso pegar um texto isolado para fazer essas coisas? Não, então, é muito nítido a questão do palavrão. O palavrão, é o auge, ele é o auge da expressão daquilo que tá no nosso coração. O palavrão, ele tem um lado de aliviar as pessoas, né? Quando você expressa um Sim, palavrão, você está aliviando alguma carga, alguma coisa, é um sentimento ruim. Ninguém xinga. Tem pessoas que têm um linguajar já tão esdrúxulo, já têm uma vida tão longe de Deus, que o palavrão já é pertencente ao vocabulário dela, sem a intenção de gerar aquele mal. Mas quando a pessoa expressa um palavrão, ela está expressando algo mal do seu interior, o que automaticamente já caracteriza o pecado. E, uma das passagens do Novo Testamento, eu não tenho ela aqui em mente, se alguém puder recordar, que é acerca das palavras torpes, né? É, com certeza. a gente precisa tomar muito cuidado com as palavras torpes, que são as palavras que fogem ao padrão de Deus, ao padrão moral de Deus. Então fica muito nítido que a questão do palavrão é algo que o Senhor condena, assim. Porque eu estou expressando os males que há dentro de mim para poder atingir a pessoa num discurso, numa conversa, numa atitude que não te agradou, que produziu um sentimento de ira, porque o palavrão é uma expressão de ira, então é muito claro assim que o palavrão é algo que de fato não agrada ao Senhor e que não gera esse prazer. E para ter sobre a questão que o Thiago perguntou, né, e tal, porque eu falo, realmente, você acabou de explicar para ele que tem a palavra torpe, e é muito fácil de saber o que realmente é e o que não é bom para se falar. Quer ver um exemplo? Palavrão. Alguém falaria um palavrão numa audiência de uma audiência jurídica, tá lá assim, perto do juiz e tal, seu advogado, coisas assim. Você vai falar um palavrão? Você falar, né? Ali naquele ambiente, se você falar, você sabe muito bem que você não tem que falar, você tem que falar tudo legalzinho. Uma entrevista de emprego, você vai para uma entrevista de emprego, uma empresa assim, tal, você vai ter que ir todo trajadinho e tal, você vai começar a falar desse linguajar. Você acha realmente que você vai conseguir esse trabalho? Então, são coisas que, se a gente parar para analisar, a gente sabe a resposta, a gente sabe o que é certo e o que não é. Não, Entendeu? Então, eu a gente acho às vezes... a palavra é muito nítida acerca a gente acabou de falar, basicamente é isso, o estudo deixa bem claro que tudo que é o inverso da moral, daquilo que o Senhor nos ensina, que o palavrão é uma expressão disso, é completamente negativo, né? Tem coisas que, pô, não precisa estar escrito na Bíblia assim, claramente, não, você já pega a escritura vai deixar bem claro, evidente, que tudo aquilo que é mal, que é reprodução do mal, são as coisas que não agradam e que não agradam Tudo ao que a gente for Senhor, né? fazer, a palavra diz, tudo que a gente for fazer deve ter glorificar a Deus, tem que edificar. Palavrão vai glorificar a Deus, vai edificar alguém? Se eu xingar alguém, É vai isso aí. edificar? É legal o Thiago Então, falar isso. É legal o Thiago falar isso porque dúvida nenhuma. tem algumas pessoas, sim, que estão até no meio da igreja, que é naquela historinha de tentar encontrar uma brecha. Por exemplo, é igual a questão da bebida. Ah, não, mas eu posso beber. Já estamos cansados de falar sobre isso, sobre a que ponto, o que a bebida pode produzir, onde ela pode fazer chegar, o quanto que ela tira o senso de Sensatez. viver, a sensatez. Então, assim, é muito nítido que expressar a raiva e que fica como objeto em expressões de palavrão é completamente contrário àquilo que o Senhor nos ensina. Então, essa é a firmeza que a gente tem, que a gente precisa falar aquilo que é bom, aquilo que é agradável, dentro de tudo isso que a gente chegou aqui até o final. Então, nós agradecemos a Deus, né, por essa oportunidade, por mais esse estudo. Agradeço por cada um que esteve aqui presente, né? Carol, Lisandrinha, Nicole, Wesley, Marlon, Thiago, Amanda, Matheus, William, Duda, Larissa, Elias, Pastor Elias e Carla. Nós agradecemos a cada irmão que esteve assistindo essa live, que o Senhor nos ajude, né, nessa questão do falar, que a gente possa melhorar. Se você tem o hábito de responder brando, se xinga, repense, cara. Que essa semana possa ser uma semana de mudança nas nossas palavras, na forma como a gente fala, né, para que a gente não possa errar. Como o William falou aqui, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. É exatamente isso. A Bíblia é muito clara acerca do que a gente tem que falar. A gente tem que falar aquilo que é do Senhor, que é espiritual. Que não é,
que a gente nem fale, melhor ficar quieto. É melhor ficar quieto do que expressar coisas que não agradam. Então, vamos orar para encerrar. Semana que vem é um tema bem legal, a gente vai falar sobre propósito. Queira Deus que a gente consiga encerrar na semana que vem, porque é um estudo muito amplo, mas vamos ver se a gente consegue aí, na semana que vem, finalizar esse estudo. Então, Matheus, hora aí para a gente encerrar. Gente, hoje à noite, 7h15, temos o culto, né? Hoje nós teremos também uns louvores referente à Páscoa. No Facebook da igreja, Igreja Batista Plenitude em Cristo, 19h15. Então, Matheus, finaliza a hora aí pra gente finalizar esse momento. Beleza. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Pai, por mais esse estudo, Pai. Muito obrigado por mais esse momento, Pai, em comunhão, Pai, mesmo que virtualmente, Pai, mas em mesmo pensamento, Pai, em relação a Ti, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque nós podemos, Pai, estar aqui aprendendo mais a Tua palavra, Pai. Mesmo em minhas limitações, Pai, Você tem nos concedido, Pai, essa oportunidade, Pai, de estarmos juntos, estarmos aqui aprendendo mais a Tua palavra, Pai. Muito obrigado, Pai, que o Senhor, Pai, possa estar nos de conta, Pai, a cada coração, Pai, que a Tua palavra, Pai, possa ser contando abrigo, Pai, nos nossos corações, e que nós, Pai, não possamos somente pegar e guardá-la, Pai, mas sim praticá-la, Senhor. Toma nossas vidas nas Tuas santas mãos, Pai. Tome todo o decorrer deste dia nas Tuas santas mãos. Continua abençoando esse jogo, Pai. Toma a vida de cada um que aqui se encontra, Pai, nas Tuas santas mãos. É a família que nós lhe fazemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu, galera. Até mais. Valeu, se Deus quiser. Valeu, Manu. Com Deus. Valeu.